Meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre... Estamos falando sobre o culto solene. Os irmãos percebem como esse assunto é um assunto muito rico. Já há muitos domingos temos tratado desse tema nas suas várias nuances, e agora nós vamos tratar de maneira mais específica os elementos de cultos. Os irmãos sabem que existem as circunstâncias de culto e os elementos de culto. Nós vamos tratar sobre os elementos. E aí eu gostaria, antes de só sanar uma dúvida que surgiu na aula passada, e algumas pessoas me procuraram em particular, e aí eu resolvi falar também em público, porque pode ser que outras pessoas também tenham essa dúvida, que é com relação à entrega dos dízimos e ofertas no momento do culto. Aí as pessoas perguntavam: isso é elemento de culto? Isso é circunstância de culto? Vejam bem, a disposição da liturgia, toda ela se torna elemento de culto. Ela tem que estar presente. E as partes ou as fases que nós temos ali também compõem essa mesma dimensão. Agora, o ato em si de trazer a oferta e o dízimo para o gasofilácio pode ter ou não. Existem igrejas sérias, igrejas fiéis, que não têm essa prática. Eles têm o momento de dedicação. Esse momento existe. Os irmãos se lembram que na época da pandemia, durante um bom tempo, nós inclusive cancelamos o trazer dízimos e ofertas aqui, para que não houvesse uma aglomeração, etc. E depois retornou. É interessante que eu até me havia despercebido quando, acho que um presbítero chamou a atenção: pastor, vamos voltar. É verdade. Então, o ato de trazer em si, isso pode ser visto como uma circunstância de culto. O que significa dizer que aqueles irmãos que, em vez de trazer aqui no momento de culto, colocam, por exemplo, antes ou depois do culto, também não tem problema, ele não está ferindo o culto ao Senhor Deus. Como também aqueles que fazem o seu depósito direto, às vezes tem aqueles que fazem de conta para conta corrente, também não tem nenhum problema. Esse momento de trazer o dízimo e oferta é uma oportunidade para aqueles que querem, como forma de ação de graças e como forma visível de dedicação, trazer aqui à frente. Então eu acho que está sanado isso. O que deve existir no culto é o momento de dedicação, de consagração. Esse momento, sim, é um momento importante na liturgia. Porém, a forma como nós fazemos isto, que é trazer os dízimos e ofertas, não trazer, isso pode ser visto como uma circunstância de culto. Aqui nós adotamos, o conselho acha por bem, nós termos dentro do culto esta oportunidade para os irmãos que assim desejarem trazerem aqui. Agora, é muito importante também pensar que esse gesto é um gesto de testemunho para as crianças. As crianças, isso grava muito no coração delas, quando elas veem os seus pais virem aqui e depositar. Por isso que é melhor quando essa oferta ela é feita ou com a família, ou o pai trazendo o filho, porque às vezes eu vejo alguns pais que mandam os filhos, mandam as criancinhas para cá. Ok, não tem problema isso, mas eu acharia, eu faria diferente. Eu viria com o meu filho, com a minha filha, e juntos nós colocaríamos, porque isso serviria como, seria didático para ela, seria uma forma dela aprender que nós de fato temos que doar ao Senhor aquilo que lhe pertence. Acho que está sanada a dúvida, não é? Então, resumindo, o ato de trazer pode existir ou não, não tem nenhum problema. O momento de dedicação, sim, mas o ato em si, o conselho optou por disponibilizar. Como na escola dominical também nós temos um momento em que a pessoa pode vir aqui à frente e depositar os seus dízimos e ofertas. Bem, como eu disse, nós vamos falar agora sobre o que nós chamamos de elementos de culto, que diferem das circunstâncias de culto. E hoje nós falaremos sobre a oração. E é importante deixar claro que esse assunto é um assunto que está muito bem definido na Escritura Sagrada, e ao mesmo tempo é um assunto que é deturpado
de maneira assim bastante recorrente dentro das igrejas do Senhor. Isso é um fato muito interessante. Eu gostaria só de destacar, para aqueles que desejarem, e eu recomendo que assim o faça, a última parte, a última sessão dos nossos catecismos, tanto maior quanto menor, tratam especificamente da oração. Então, se você quiser, faça isso hoje. Dê uma olhada no que eles dizem, apenas para pontuar. No Catecismo Maior é da pergunta 98 a 107, e no Catecismo Menor é da pergunta 178 a... Aliás, é o contrário. 98 a 107 é o breve catecismo, e 178 a 196 é o outro catecismo que adotamos. Agora, lembrando que é fácil, é a última sessão, são as últimas perguntas. Se os irmãos se lembram bem desse trabalho que o presbítero Joaquim tem feito com o breve catecismo, nós tratamos sobre isso no final do breve catecismo. Então lá tem todos os detalhes de como nós devemos fazer, e eu quero apenas trazer aqui, vamos dizer, um resumo, uma síntese do que seria a oração. Se nós fôssemos definir oração é quando nós conversamos com o Senhor Deus, nós falamos ao Senhor Deus, nós falamos, Ele fala a nós pela Escritura Sagrada. Deus hoje, Ele não nos fala mais por meio de sonho, Ele não nos fala mais por meio de visão, Ele não nos fala mais por meio por qualquer outro meio, somente nos fala pela Escritura Sagrada. Não há outro meio. E é muito simples nós definirmos isto, porque se Deus falasse diretamente com alguém, seja por sonho, seja por revelação, seja por audição da voz, isso que Deus está falando com esta pessoa é palavra de Deus. Porque quem que está falando? É Deus. Então são palavras dele. Então isso que a pessoa ouve como palavra de Deus deveria ter a mesma autoridade da Escritura Sagrada. Não há como dizer o contrário. Porque se você disser assim, não, mas quando Deus fala hoje, não é como a Bíblia, você está cometendo uma heresia. Porque você está diminuindo a glória de Deus hoje, comparando essa glória com o passado. Então o que eu quero dizer é que quando nós afirmamos que Deus fala hoje fora das Escrituras Sagradas, tudo que Ele fala, ou tudo que Ele estaria falando fora da palavra de Deus, é palavra de Deus. Então uma pessoa, por exemplo, poderia chegar para mim e dizer assim, pastor, eu tive uma revelação de Deus. Eu tive uma revelação que o Senhor vai ter dor de barriga lá em Manaus, vai acontecer alguma coisa tal. Ok, então me diga exatamente como o Senhor Deus falou. Ele me disse assim, servo meu, fala para o eu anoto. Domingo seguinte eu vou pregar nesse texto. Porque é a palavra de Deus? Ou não? Então é muito simples, a lógica é muito simples. Por isso que os cessacionistas, eles dizem que Deus não fala mais fora da Escritura Sagrada. Não fala, Ele nos fala pela Escritura Sagrada. Dito isso, como um grande parênteses, então o Senhor Deus, Ele nos fala pela Escritura. Quando nós lemos a Escritura, quando nós ouvimos a Escritura, o Senhor Deus então está falando a nós. E nós então respondemos por meio da oração. Seja uma oração cantada, que é uma música, seja uma oração falada. E nós vamos tratar então sobre esta oração da fala, por meio da fala, né? daquilo que nós mencionamos diante do Senhor. Nós também falaremos no próximo domingo sobre, se o Senhor Deus assim quiser, sobre a música no culto, né? Sobretudo no culto, e vamos assim falar sobre todos os elementos de culto que nós já aprendemos quais são. Então nós temos aí a oração. Então a teologia reformada, com raízes nas doutrinas de João Calvino e outros reformadores do século XVI, possui uma visão específica e profunda sobre a oração quanto à sua importância, natureza, tipos de oração e os efeitos que ela nos traz.
Então a teologia reformada, ela é uma teologia que incentiva a oração, porque o crente que não ora, ele está em pecado, tem alguma coisa errada na vida dele, e ele não está em comunhão com o Senhor. Então ele precisa entender, nós precisamos entender que a vida de oração é uma vida que é necessária para nós. O próprio Cristo, sendo o Senhor da glória, ele nos ensina isso. Cristo, ele, por exemplo, antes de fechar com os seus 12 seguidores, seus 12 discípulos, ele orou ao Senhor. E veja, Cristo era como é Deus, mas ele ali na sua natureza humana, ele demonstrou a necessidade que temos para orar. E aí é a pergunta que nós fazemos: você tem tido uma vida de oração? Você tem orado ao Senhor ou não? Ou os afazeres são muito mais importantes, e os afazeres, eles roubam de nós o tempo que nós devemos devotar ao Senhor? Eu quero dizer que quando nós deixamos de orar por nós, pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa igreja, isso é uma tragédia. E não só é uma tragédia, isso também demonstra o tipo de amor, consideração, dependência que eu tenho de Deus. Aí é fatal, não tem jeito. Então o crente aí esse crente a gente coloca meio entre aspas, né? O crente que não ora é complicado. Nós dependemos da oração, nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor constantemente, e nós temos, portanto, ensinos da Escritura Sagrada que nos mostram como nós de fato devemos orar. Então, qual é a importância da oração? Na teologia reformada, a oração é vista como um meio de graça essencial, através do qual o Senhor Deus concede bênçãos espirituais e temporais aos seus filhos. A oração é um dever e um privilégio para os crentes, sendo um instrumento crucial para a comunhão com Deus. Se você não ora, você não tem comunhão com Deus, você não desfruta da sua presença. Então é muito importante que avaliemos essa questão, porque, veja, a teologia reformada corretamente diz que é um instrumento crucial. Para quê? Para a comunhão com Deus. Então eu preciso entender que a oração, ela demonstra o meu desejo de ter comunhão com o Senhor. Se nós de fato afirmamos como salmista, como suspira a corça pela corrente de águas, a minha alma tem sede de Deus. A oração, ela representa, esse é um meio. A leitura da Escritura Sagrada, que nós também estudaremos como um elemento de culto, faz parte desse processo, como também o cântico, enfim, mas a oração, e eu estou partindo da oração individual, para que ela se projete no culto solene, porque a nossa vida de santidade, a nossa vida de piedade não pode se restringir ao culto solene, ela tem que ser dia a dia. Então eu tenho que buscar ao Senhor constantemente em oração, pedindo para que Ele nos ajude e glorificando o seu santo nome. E qual é a natureza da oração segundo a Escritura Sagrada? A oração, na visão reformada, é um ato de adoração que envolve louvor, confissão de pecados, gratidão e súplicas. A oração é eficaz quando feita em nome do Senhor Jesus Cristo, o mediador, e pelo agir do Espírito Santo, que ajuda os crentes a orar conforme a vontade de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada, ela é clara em dizer que a resposta da oração não é segundo o meu desejo, mas segundo os decretos de Deus. E o Senhor Deus não vai mudar isto. E nós vamos depois entender, então, o porquê da oração. E aí se torna lindo quando nós entendemos o real motivo de orarmos ao Senhor. E o principal da oração não é ter no Senhor Deus um despachante na área da saúde, na área dos bens, na área dos meus mimos.
onde Ele é aquele a quem eu recorro para ter os meus desejos satisfeitos. Não é assim. A oração, na verdade, ela precisa ser feita como uma atitude de adoração. Então, quando eu oro, eu tenho que estar em espírito de adoração. Eu não tenho que estar em espírito de igual. Tem uma corrente aí, já há muito tempo, isso arrefeceu um pouco, mas ainda existe alguns, quando vai orar, e eu quero colocar isso apenas à guisa de exemplos, porque eu não desejo ferir o terceiro mandamento que nós estudaremos hoje à noite, mas quando vai orar, fala, paizinho querido. Eu pergunto, onde na Bíblia ordena que o crente se dirija ao Senhor da glória como paizinho? Onde? Em lugar nenhum. Eu já vi gente fazendo uma exegese desastrosa, né? Falar, Abba Pai, esse Abba era como... Não, Abba é uma palavra do aramaico que vem do hebraico, que é Av, que é pai. Na verdade ele está dizendo pai, pai. Ele está dizendo pai na língua utilizada pela Palestina e como os gregos deveriam chamar. Você não vê nenhum servo de Deus na Bíblia, nem o próprio Cristo, chamando de paizinho, papai. Não faça isto. Primeiro porque você está se infantilizando. Isso é difícil, né? Isso é ruim. Eu sempre tenho... Aí agora eu vou colocar não como um erro, não é um erro isto, mas apenas como um conselho. Quando você for orar com seu filho pequenininho, não chame de papai do céu. Chame de Deus Todo-Poderoso. Porque ele desde criança ele já vai entender a grandiosidade de Deus. Mas tudo bem, você usa papai do céu, ok. Não é errado se você está ali com o seu filho. Mas eu tive esse hábito de desde cedo, criancinha, orar ao Senhor Deus, me reportando a Ele com palavras que enaltecem a sua glória. Então é muito importante entender que quando eu vou orar, coloque isso no seu coração, você vai adorar a Deus. E ninguém adora a Deus dizendo, papaizinho, querido, vem cá, ninguém faz isso. Deus é o Todo-Poderoso, a quem devemos temer, amar e ter liberdade de nos aproximar dEle. Esse é o Senhor da glória. Por isso, quando nós entendemos que a oração é um ato de adoração, aí sim, este ato de adoração vai envolver o louvor, vai envolver a contrição, vai envolver a gratidão e vai envolver as súplicas. Então, quando eu de fato louvo ao Senhor, confesso os meus pecados para ser perdoado mediante a obra de Cristo, sua redenção, nosso mediador, quando eu sou grato a Deus por aquilo que Ele faz por mim, quando eu suplico a Deus, pedindo graça, misericórdia sobre a minha vida, a vida dos meus queridos, na área da saúde, dos bens, vida espiritual, fortalecimento, libertação, seja o que for, tudo isto é um ato de adoração. Você está ali adorando ao Senhor, porque você está na presença do Senhor por meio de Cristo. É uma entrada nesse Santo dos Santos de maneira ousada por Cristo, mas muito respeitosa. É interessante porque, às vezes, você tem, isso acontece muito, né? Você tem na igreja um irmão em Cristo, né? Um igual. Mas lá na empresa, ele é o seu chefe, é o seu superior. Então é claro que aqui na igreja, se você vai se dirigir a esse irmão, meu irmão, tudo bem, como é que você está? Tudo jóia, tudo bem, tranquilo e tal. Somos iguais, estamos em comunhão com o Senhor. Mas lá no trabalho, quando você vai se lidar com ele, você vai dizer, ei meu amigo, tudo bem? Dando tapinha nele, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Se ele é um juiz, por exemplo, você vai dizer, meritíssimo, esse é o protocolo. Quanto mais o Senhor Deus. O Senhor Deus não é um igual. Ele é o Senhor sobre todas as coisas.
Por isso eu preciso entender, todas as vezes que você fechar os seus olhos, ou não, né? Porque às vezes a gente pode orar dirigindo, então aí ore com os olhos abertos, por favor. Mas todas as vezes que eu orar ao meu Deus, eu tenho que entender que a minha postura é de adoração, porque eu estou diante do Rei do Universo, do Senhor poderoso sobre todas as coisas. E esta oração, ela é eficaz quando de fato ela é feita no nome do Senhor Jesus Cristo, porque essa oração não pode ser feita no meu nome, ela não pode ser feita no nome de outros crentes, ela tem que ser feita por meio de Cristo, porque essa oração ela será aceita somente pela obra vicária de Cristo, que é o nosso mediador. Aliás, nós não sabemos nem orar, é por isso que temos o agir do Espírito Santo, que nos ajuda como crentes a orar conforme a vontade de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Então, é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus Pai, que conduz a minha oração. Não adianta nada você tentar dar aquela entonação piedosa na oração. Senhor, ele não vai ouvir sua voz, ele não está ouvindo. Ele vai ouvir a voz de seu Filho por meio de Cristo Jesus. Porque Ele é quem leva as nossas orações. Porque Deus Pai é santo. Ele é o Todo-Poderoso. Os olhos puríssimos, que não contemplam nem compactuam com o mal. Então a minha voz em si é barulho, mas ela é conduzida amorosamente por Cristo. Cristo se encurva até nós, pelo seu Espírito Santo, toma a nossa oração e leva para o Pai, e o Pai, por causa de Cristo, aceita a nossa oração de bom grado. E Ele assim nos olha por meio de Cristo. Cristo é a grande lente, a lente suprema, e quando Deus olha para nós, Ele nos vê filhos, que estão suplicando, estão orando a Ele. E é claro que nesse sentido é importante entender que esse agir do Espírito Santo precisa nos mover pela Escritura Sagrada. Veja bem, pela Escritura Sagrada, qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade do Senhor? E a minha oração, ela deve ir ao encontro da vontade de Deus. É por isso que quando nós pedimos questões específicas, e aí de fato nós não sabemos exatamente qual é a vontade de Deus, então ao orarmos, nós devemos sempre colocar conscientemente, mas que seja feita a tua vontade, meu Senhor. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade, que é soberana. E nós sabemos que a vontade do Senhor Deus não só prevalecerá, mas ela é boa, agradável e perfeita para nós. E aí nós pensamos quais são os elementos da oração, ou seja, de que maneira ela pode se dividir. Isso significa dizer, quando eu oro ao Senhor, quando eu vou orar ao Senhor, como é que eu devo me comportar segundo a Escritura Sagrada? Então nós temos 4 pontos que a oração pode conter, que é a adoração, a súplica e intercessão, a confissão e a ação de graças. Então vejam que a oração, e aí vai uma dica preciosa para você. Meu irmão, todas as vezes que você for orar, comece adorando ao Senhor. Às vezes a gente já ora, direto, vai direto ao ponto que nos interessa. Mas não faça isto. Primeiro, se veja em Cristo diante do Senhor. E quem Ele é? Ele é o Senhor da glória. Então é importante que eu, ao orar, eu reconheça a santidade, a majestade e a glória de Deus. Então por isso é sempre bom nós começarmos uma oração, seja em pensamento, seja particular, seja em público, começar ressaltando a glória de Deus. Bendito Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu santo nome. Que o teu nome seja santificado, meu Senhor.
tanto no céu quanto na terra, porque tu és grande, tu és majestoso, tu és Senhor. E isso já demonstra o fato de que nós reconhecemos que aquele momento é um momento de adoração. É claro que às vezes as pessoas começam já diretamente ao ponto, não que isso seja pecado, não é. Mas se nós olharmos para a oração e saber que temos a oportunidade de, naquele momento em que nos dirigimos por meio de Cristo, pela obra do Espírito Santo, ao Deus Pai Todo-Poderoso, assentado num trono, eu devo adorá-lo. Eu devo entender também que a oração é o instrumento para minha súplica e intercessão, apresenta pedidos pessoais e pelos outros. Então eu, de fato, demonstro a minha dependência do Senhor. Esse talvez não precisa muita explicação, porque é o que mais nós fazemos, não é? Nós oramos ao Senhor para suplicar e interceder e pedir. Também a confissão, ou seja, nós admitimos os nossos pecados e buscamos o perdão divino. Então isso também se dá por meio da oração. Eu só posso reconhecer os meus pecados e eu só posso pedir perdão pelos meus pecados por meio da oração. Não há intermediário. O romanismo, por exemplo, diz que o sacerdote lá, o padre, é o intermediário. Isso não é bíblico, isso é afrontoso, isso é agir como anticristo. Na verdade, é direto com o Senhor. E a minha confissão, ela não deve se dar a um suposto sacerdote, ela se dá diretamente a Deus por meio de Cristo Jesus na minha oração. E também ações de graças que expressam a minha gratidão pelas bênçãos recebidas. Agora, nós poderíamos ter um exemplo desses elementos aqui, da forma como nós devemos nos dirigir ao Senhor. Eu diria o seguinte: é claro que isso não significa dizer que toda oração você tenha que fazer súplica, você tenha que fazer confissão, você tenha que fazer ações de graças. Não. Agora, toda oração deve ter adoração. Eu penso assim. Eu defendo essa tese. Sempre que você orar, como é um ato de adoração, primeiro comece adorando ao Senhor. Agora, a oração ela pode ser somente de súplica e intercessão. Nós intercedemos ao Senhor, talvez com jejuns, afligindo a nossa alma. Ou então uma oração de confissão. Então eu vou utilizar a oração para apenas confessar os pecados. Ou ações de graças, quando eu, de fato, ali na oração, agradeço ao Senhor. Então, entendam, eu não estou dizendo, nem a teologia reformada e nem as escrituras sagradas dizem que quando eu oro, eu tenho que utilizar do 2 ao 4 sempre. Não, eu vou utilizar um deles, ou eu posso utilizar todos eles também. Na mesma oração eu posso interceder, suplicar, depois confessar pecados, agradecer a Deus pelos benefícios que Ele nos traz. Mas às vezes na oração eu quero só agradecer, ou eu quero só confessar, ou eu quero só suplicar e interceder. Não tem problema, a oração é esse instrumento. O que eu apenas recomendo aos irmãos é que toda a oração ela contenha uma introdução de adoração ao nosso Deus. E qual o exemplo que nós poderíamos ter com relação a isso? É a oração perfeita. A oração perfeita é o Pai Nosso. E ela vai mostrar, porque Cristo, na verdade, ele diz o seguinte: quando vocês orarem, orem assim. E aí ele vai mostrar todos os elementos que eu coloquei para os irmãos. Então, quando Cristo nos ensina a orar, ele mostra que essa oração, ela inicia com uma adoração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a expressão de adoração. E de fato, Cristo nos mostra que a nossa oração, ela se torna muito mais conveniente quando nós vamos ao Senhor e já reconhecemos a Ele adorando. Depois o Cristo nos mostra que há o lugar na oração para súplica e intercessão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então veja que Cristo ele mostra que além da adoração,
eu também posso utilizar na oração a minha súplica e a minha adoração, a minha intercessão. Há também a confissão de pecados. Cristo não está ali confessando os seus próprios pecados porque ele não os tinha. Ele está ali ensinando como nós devemos orar. E aí ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí nós temos uma manifestação de ações de graças, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É interessante porque a oração do Pai Nosso, ela nos ensina também, dentre tantas coisas, ela é tão perfeita, que ela, dentre tantos ensinamentos, ela também nos mostra quem somos diante do Senhor. Quando Cristo mostra Pai Nosso que estás nos céus, está mostrando de fato que nós somos filhos. Quando ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, ele está mostrando que nós somos súditos. Quando nós afirmamos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostra que nós somos necessitados. Quando diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mostra que nós somos pecadores. Quando diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, mostra que nós somos pequenos e fracos demais. E aí diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mostra que nós somos um vermezinho diante do Senhor. Agora olha que coisa linda. De filho, passa para súdito, depois necessitado, pecador, extremamente frágil e pequeno diante da glória do Senhor. Esses somos nós. Veja como a oração é perfeita. Então nós somos filhos, somos súditos, somos necessitados, somos pecadores, somos frágeis demais e somos pequeninos diante do Senhor. Essa é a oração do Pai Nosso. Mas o que eu quero ressaltar é o fato de que a oração, ela vai conter esses elementos. Então veja que Cristo, ele já nos ensina que a oração, ela se inicia com uma palavra de adoração vindo em seguimento às demais partes, ou chamado os elementos da oração. E aí quais são os tipos de oração que nós temos na igreja? Nós temos a individual e pública, e nós temos a formal e espontânea. Vamos lá. O que é a oração individual? Isso aí já está claro para nós, não é? É praticada pessoalmente em momentos privados de devoção. É o seu momento de devocional. É o seu momento de oração. É o seu momento a sós com o Senhor Deus. Quando entramos no quarto, né, ficamos no lugar mais oculto possível. E ali nós oramos ao Senhor. Mas existe também a oração pública, que é feita em comunidade, especialmente no culto solene. Então, quando nós estamos em ambiente de culto, quando nós estamos em ambiente de comunhão, essa oração, ela se torna pública. Eu oro em voz alta, os irmãos me acompanham a oração e, por fim, nós falamos o amém. Aliás, um detalhe que eu esqueci aqui, que eu precisava falar, voltando à oração de Cristo, é que essa oração, ela termina com um amém. Amém é que assim seja, que seja feito conforme a vontade do Senhor. E eu às vezes percebo que nós, presbiterianos, somos tão tímidos para falar amém, não é? Somos tão tímidos. Às vezes chega um pastor aqui, um irmão: meus irmãos, graça e paz, amém? Aquela coisa, não é? Ou então quando alguém diz assim: meus irmãos, que seja louvado o Senhor Deus, engrandecido em Cristo Jesus, o Rei da glória, o que está sentado no trono, amém? Nem fala, né? Porque o outro não falou ao lado. Não, meus irmãos, é amém. Que assim seja feito, que assim se estabeleça. Então é importante nós também entendermos que o amém é parte da oração, conforme Cristo nos ensina, e deve ser dito com bastante vigor, deve ser dito com bastante alegria. Amém? Olha, viu que bonito? É lindo isso. Todos dizem amém, né? Sem constrangimento nenhum, porque é para a glória do Senhor. Então, voltando lá, nós temos a oração individual e a oração pública. Também nós temos
a oração formal e a espontânea. O que é a oração formal? É uma oração, vamos dizer, cuidadosamente estruturada. Então ela é toda, a sua estrutura, ela foi pensada antes, ou ela é algo que foi planejado. E aí vem algo, irmãos, que é interessante, que são as orações escritas. Pode ser, não é pecado você escrever a oração. Por exemplo, você sabe que vai ter um momento junto com os irmãos, seja em culto solene, eles vão pedir para você orar. Aí em casa você escreve uma oração, e aqui você chega e lê. Não é pecado isso. O fato da oração ser espontânea não a torna mais santa do que uma que seja planejada. Não é errado. Eu conheço pastores piedosos, crentes piedosos, presbíteros, que quando ele está escalado para orar no culto, ele escreve em casa, chega cá, abre e lê. Não há pecado nisso, porque eu estou me dirigindo ao Senhor Deus. Então a oração formal, agora também significa dizer que a oração formal, ela deve ser escrita, irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que, pronto, agora no culto eu vou ter que escrever antes. Aí se o pastor me chama de última hora para orar depois de dizer, irmão, eu não tenho tempo de escrever. Não, irmãos, vejam bem. Aqui é quando eu tenho essa noção e eu me preparo para aquilo. Eu me preparo para aquele momento em que estarei conduzindo os irmãos à oração, fazendo uma oração estruturada biblicamente. Volto a dizer, você pode, se assim desejar, escrevê-la e ou decorá-la ou lê-la aqui, não tem nenhum problema isso. Mas também existem as orações espontâneas, que são feitas de maneira livre e improvisada. Então é quando, por exemplo, o diretor da escola dominical fala assim, eu queria convidar fulano ou irmã fulana para orar aqui. Aí a pessoa vem. Então será obviamente uma oração espontânea que é igualmente aceita pelo nosso Deus, porque Deus aceita a nossa oração não quando ela é formal ou espontânea, pública ou individual, não. O Senhor Deus aceita a nossa oração em Cristo Jesus. Isso aqui são apenas tipos de oração, né? A maneira como nós devemos nos expressar. Então não se preocupem nesse aspecto, porque você às vezes pensa assim, eu gostaria de fazer uma oração bonita ao Senhor Deus, engrandecendo a sua glória. Ok, escreva. Nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil um livro que não é oficial, mas ele é adotado, chama Manual de Culto. E nesse Manual de Culto mostra lá como é feito, por exemplo, um culto, um culto solene, um culto em ações de graças, etc., como é feito o batismo, Santa Ceia e tal. E ele traz orações escritas. Eu já ouvi pastor que fazem isso. Eu nunca esqueço da minha esposa, né, Sandra. Ela me falou uma vez. Aí Sandra falou que ela estava num lugar, era um culto, né? E aí o irmão começou a orar, mas aquela oração linda, né? Muito bem estruturada. E aí Sandra pensou assim, rapaz, quem é esse irmão que está orando? Está tão lindo. Aí quando abriu, o irmãozinho estava lendo, né? Aí ela, pronto, está lendo então. Né? Claro, mudou a percepção hoje, mas é assim que nós pensamos. Não, é importante pensar que sim, é correto, porque eu estou fazendo o melhor para Deus. Eu não devo escrever a oração para me aparecer. Aí é pecado. Aí é pecado. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso escrever uma oração para ter o cuidado de, naquele momento público, expressar aquilo que o Senhor Deus deseja. Agora eu volto a dizer, não é uma obrigação. Se você se sente melhor apenas estruturar mentalmente a sua oração formal, não tem problema, meu irmão. Não precisa vir no próximo, do próximo todo mundo com papelzinho, não é isso. Mas é também quebrar esse tabu. Eu só quero quebrar esse tabu. Porque às vezes quando nós olhamos um irmão que está lendo uma oração, parece que, não, isso não é oração. Não é oração, ele está lendo. Não. Nós não lemos as orações na Escritura Sagrada, não fazemos dela a nossa oração,
quando o pastor encerra o culto com a bênção apostólica, ele não repete aquilo que está na Escritura Sagrada, não tem problema nenhum. De fato, eu posso sim orar ao Senhor desta forma, sem problema algum. E aí, quais são os princípios fundamentais da oração? Quando eu oro ao Senhor, eu já aprendi que é adoração. Tenho que iniciar, preferencialmente, adorando ao meu Senhor. Eu posso orar intimamente, mas também posso orar em público. Posso ter uma oração muito bem estruturada, de maneira formal, mas ela pode ser informal também. Não há nenhum problema quanto a isso. Eu já disse, o Senhor Deus, Ele não vai olhar a forma como eu estabeleço as minhas palavras. Ele vai ouvir a Cristo, que conduz a minha oração imperfeita para Ele. Então é bom que se diga isto. E aí nós temos os princípios fundamentais. Qual é o princípio fundamental? Ou seja, qual deve ser o meu sentimento quando eu oro? O primeiro deles, irmãos, é este: quando eu oro ao Senhor, eu preciso lembrar que o Senhor Deus é soberano e que a oração deve ser submetida à sua vontade. Não existe essa história de que eu vou impor a Deus, de que eu vou reivindicar de Deus, de que eu vou colocar o Senhor Deus na parede. Não existe isso, isso não existe. O que nós sabemos é que Deus é soberano e Ele responderá segundo a sua vontade. Mas quando eu vou ao Senhor e eu sei que Ele é soberano, eu também preciso entender que eu devo ir à presença do Senhor confiadamente. E qual é a confiança? A confiança, olha que coisa linda, na bondade de Deus para comigo. Deus é bom, Deus me ama. Então, quando eu oro ao Senhor, eu preciso entender que essa oração, ela será feita a um Deus que é Pai. E aí nós nos lembramos daquilo que Cristo fala. Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, dá uma pedra, se pedir um peixe, dá uma cobra? Aí ele diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor Deus que está no céu, que nos ama perfeitamente. Então é claro que eu devo ir ao Senhor sabendo da sua soberania, mas ao mesmo tempo na confiança na sua bondade. Então, quando eu oro ao Senhor, eu intercedo, eu clamo, eu preciso de fato entender que o Senhor, Ele é bom, Ele me ama e Ele há de me dar o melhor como um Pai amoroso. Ao mesmo tempo também eu devo ter no meu coração submissão. Devemos sempre apresentar nossa submissão à sua vontade. E aí cai por terra aquele pecado de eu impor o Senhor Deus, tentar lembrá-lo das suas promessas no sentido de que ele está esquecido. Isso não existe. Não existe. Quando eu de fato oro ao Senhor, eu devo estar ali submisso. Eu devo estar ali de joelhos, talvez não fisicamente, mas o meu coração se coloca prostrado diante do Senhor. Aliás, é uma coisa muito linda, porque a palavra oração no grego, que é a língua do Novo Testamento, é prostrar-se. Então, todas as vezes que eles usam a palavra oração, não usa a palavra oração. Se é na língua portuguesa, ele fala, eles estão prostrados, ele vai se prostrar, prostrem-se diante do Senhor. Então, isso de fato demonstra a minha submissão, como também a minha dependência. Eu dependo do Senhor. Então, quando nós oramos, devemos ter no coração que assim o fazemos como manifestação da nossa necessidade de Deus. Quando Cristo conta a parábola do publicano e do fariseu, qual é o problema ali? Ambos estavam orando, né? Estavam em oração diante do Senhor. Por que o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não? Porque o fariseu, na verdade, ele não demonstrou a sua dependência, ele apenas demonstrou a sua autossuficiência. Ah, Senhor, obrigado, porque eu não faço isso, não faço aquilo, dou dízimo, vou aos cultos, eu oro, eu leio a Bíblia, tal, etc. Ou seja, ele fez uma oração arrogante. E não cabe a nós estar na presença do Senhor com arrogância, mas nós devemos orar, e a oração,
é também uma necessidade que temos de Deus, porque é a maneira pela qual nós nos dirigimos a Deus. Deus se dirige a nós pela sua palavra, nós nos dirigimos a Deus por meio da oração, é um dos meios de se dirigir ao Senhor Deus. Eu preciso também demonstrar que eu estou ali, não só sabendo da sua soberana vontade, confiando na sua bondade, submisso à sua vontade, mas também na dependência do Senhor. E também outro princípio fundamental da oração é a glória. A oração reflete nosso maior e principal desejo, a glória do Senhor Deus. Meu irmão, não importa o que você ora, no sentido se é súplica, intercessão, ação de graças, toda oração deve manifestar e buscar a glória de Deus. Toda ela. Toda ela. Ainda que eu ore ao Senhor pedindo graça pela morte de um filho, ela deve manifestar a glória de Deus. Eu preciso fazer isso tendo no meu coração o ímpeto e a obrigação de glorificar ao meu Deus. Quando a Escritura Sagrada diz: quer bebais, quer comais ou façais qualquer outra coisa, este qualquer outra coisa inclui a oração. Então eu devo de fato orar ao Senhor, concedendo-lhe toda a glória. Ainda que o meu coração esteja despedaçado, e eu reconheça na sua soberania, e a gente vai perceber isso na curtíssima oração de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Como é que ele conclui? Louvado ou bendito seja o nome do Senhor. E aquele homem perdeu tudo o que tinha e perdeu todos os seus filhos. Todos os filhos. E ele serve como um exemplo para nós. Ainda que Jó tenha sido um pecador, depois ele mesmo é advertido pelo Senhor por causa do seu coração claudicante, mas nós aprendemos que tudo deve ser para a glória do nome de Deus. E aí, por fim, eu preciso entender que a oração é um dever. A oração é uma ordem expressa do Senhor Deus aos crentes. Deus ordena que oremos. A oração não é uma opção. Eu não posso ficar de segunda a sábado apenas orando, agradecendo a refeição. Sabia que tem crente que é assim? O único tempo de oração que ele tem é na refeição. E ainda é aquela oração, meio no automático. Ele nem reflete sobre a gratidão. É tão triste, irmãos, quando até na refeição nós oramos e nós não temos a dimensão da gratidão do nosso coração por aquilo. Eu oro no automático, é uma coisa que se torna uma reza, se torna uma vã repetição. E tem crente que passa a semana toda só nisso, sem buscar ao Senhor. De fato, esse crente é um desobediente. Porque Cristo mesmo, Lucas, quando fala acerca de Cristo falando sobre a oração, ele fala o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Devemos orar, é um dever. Amanhã, quando você abrir os seus olhos, é seu dever ter um tempo de oração com o Senhor. Você é obrigado a fazê-lo. Agora, isso de fato, quando nós falamos que é um dever e é obrigado, isso é um incentivo para aqueles crentes mais preguiçosos, aqueles crentes mais desavisados, aqueles crentes que não se atentam para a importância, que colocam outros elementos como mais importantes que a oração. Todos nós somos tentados a isso. Eu mesmo sou tentado a fazer isso. Eu mesmo. Estou falando de mim. Como eu sou tentado a priorizar outros elementos em detrimento da oração. E meu irmão, se assim fazemos, a nossa vida é uma vida de desobediência ao Senhor. Então eu preciso entender que a oração é um dever. Então esses princípios fundamentais, incluindo o fato de que eu estou ali num momento de adoração,
precisam estar contidos no meu coração: a soberania, a confiança, a submissão, a dependência, a glória e o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quanto mais eu amadureço, quanto mais eu me torno íntimo do Senhor, mais aquele momento se torna prazeroso, mais aquele momento se torna uma alegria. Mas às vezes esse tempo de oração pode ser um peso para mim, mas eu preciso lutar contra isto. Eu preciso lutar contra o meu coração pecaminoso. Eu preciso orar. Um crente que não ora é derrotado. Uma igreja que não ora é derrotada. É preciso que eu entenda isto. Eu preciso expressar o meu desejo para que eu, minha família, minha igreja, meus irmãos estejam todos cercados pelo Deus Todo-Poderoso, protegido por Ele e conduzido por Ele à luz da Escritura Sagrada. Então, de fato, a oração é um termômetro pessoal. A oração é um termômetro pessoal para a sua vida espiritual com Deus. Se você não ora, você está mal, você está doente. E a sua vida está muito ruim. É preciso que eu entenda a importância, que eu entenda que a oração é de fato aquilo que Deus requer de mim. E eu não posso de forma nenhuma abrir mão desta bênção e daquilo que o Senhor Deus concede a mim. Eu não posso fazer isto. Mas eu preciso orar ao Senhor, buscando sempre conforme a sua vontade. E quais são os efeitos da oração na vida do crente? Porque ela obviamente será benefício para a minha vida. Então, quais são os pontos que para o meu coração demonstram que a oração é de fato um meio de graça do Senhor Deus? Então, o primeiro de todos eles é o fortalecimento. A oração fortalece a fé e a comunhão com Deus. Não há como esconder isto. De fato, eu estou na presença do Senhor, sendo fortalecido, e a oração fortalece o meu coração. Mas a oração, uma vida de oração, ela também transforma a minha vida. A prática da oração molda o caráter e promove a santificação, sim. Por meio da Escritura Sagrada, conhecendo a Escritura Sagrada, quando eu de fato entendo a importância da oração, isso vai sim moldar o meu caráter e vai promover cada vez mais a minha santificação, a minha piedade no Senhor. Porque não adianta nada conhecer a doutrina sem piedade. Se o conhecimento do Senhor Deus não me levar à piedade, eu sou o mais miserável de todos os seres. De fato, o que promove em mim é a minha oração. Então, não significa apenas ler a Escritura Sagrada, que nós veremos isso como outro elemento de culto, e veremos a importância da leitura. Não significa dizer apenas que eu não deva ler ou estudar, mas isso tudo, ele vai fazer efeito na minha vida quando eu tenho piedade. E a piedade, ela me leva à oração, e a oração, ela cada vez mais, nessa comunhão com Deus, ela vai moldando o meu caráter e promovendo a minha santificação pela obra do Espírito Santo de Deus. Eu preciso entender que a oração não é só alguém que fala a um Deus que está distante, a um Senhor Deus que não ouve, mas a oração, ela possui uma natureza, ela possui um caráter espiritual muito forte para a minha vida, e eu posso desfrutar disto, de fato, como concessão amorosa do Senhor Deus. Agora, a oração, ela também vai mostrar a resposta de Deus para nós. Deus responde às orações conforme a sua vontade, seja concedendo pedidos, oferecendo consolo, trazendo disciplina ou fornecendo sabedoria. O Senhor Deus, ele sempre vai responder à nossa oração. Pode não ser exatamente como eu gostaria, mas ele sempre
há de responder a nossa oração. E a resposta do Senhor, ela vai de fato alcançar a minha real necessidade. Ela vai alcançar aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero necessariamente, mas aquilo que eu preciso. Por isso o Senhor Deus, Ele pode responder positivamente aos pedidos específicos que eu faço, ou não. O Senhor Deus pode trazer consolo, se de fato na sua soberania Ele sabe que é daquilo que eu preciso, mas também o Senhor Deus pode trazer a disciplina, pode trazer a dor, como também o Senhor Deus nos fornece sabedoria. Sabe por que está incluso sabedoria? Porque é o que Tiago diz: você quer ser sábio? Como é que alguém pode ser sábio? Estudando muito, né? Engenharia, medicina. Não. Quer ser sábio? Peça a Deus. Ore ao Senhor, peça sabedoria. Então a oração é de fato, como nos diz Tiago, esse meio para termos sabedoria. É claro que a sabedoria ela é construída pela leitura da palavra, porque a oração e leitura da palavra andam juntos. Nós vamos ver isso em outras aulas. Mas hoje, tratando especificamente sobre a oração, peça a Deus sabedoria. E também, como efeito, como resposta do Senhor, é um benefício. O crente é beneficiado pelo Senhor Deus, independentemente da vontade expressa na oração, ou seja, a vontade do crente. Ele sempre será beneficiado. A resposta divina sempre será justa e boa, mesmo que venha circunstancialmente numa tragédia. Ela sempre é boa e justa em Cristo Jesus. Ela sempre há de nos atender. Nós como pais, nós sabemos muito bem o que é isto. Você já pensou se tudo que os nossos filhos menores pedissem, nós concedêssemos? O que você quer comer hoje no café da manhã? Hoje eu quero pudim. E no almoço? No almoço eu quero pizza. E no jantar? No jantar eu quero hambúrguer. No outro dia, o que você quer de manhã? De manhã eu quero biscoito recheado. E no almoço, o que você quer, meu filho? No almoço, deixa eu ver aqui, sorvete. Você vai conceder isso para o seu filho. Para o seu filho, aquilo é o melhor. E saiba de uma coisa: quando nós obrigamos nossos filhos a comer cebola, alface, para ele é um tormento aquilo. Você entendeu? Assim é o Senhor Deus. Às vezes nós pedimos aquilo que há de destruir a nossa alma, e o Senhor Deus amorosamente diz não, e nos concede aquilo que constrói a nossa alma. Às vezes, para os nossos filhos menores, para construir a saúde deles, ele tem que levar uma agulhada, que é a famosa injeção. Tem que levar, vai fazer o quê? Hoje em dia não tem mais isso, mas na minha época de criança, quando tinha dor de garganta, tinha pincelada na garganta. Essa era a frase mais infernal que existia. Quando eu estava doente, uma das minhas tias dizia: tem que pincelar a garganta. É como se dissesse assim: abre a boca do inferno e joga o moleque. Pense numa coisa terrível. E tem mais. Uma vez eu fui inventar de morder, levei foi um safanão. Quer dizer, além do sacrifício, ainda leva um tapa porque mordi o dedo lá de uma tia minha, lá, sei lá quem foi, nem lembro mais. Mas aquilo era para o meu benefício, pelo menos à época. Quanto mais o Senhor Deus. Nós somos como meninos e meninas na presença dEle. Não sabemos o que é melhor para nós. Não sabemos que se temos uma dor de garganta, à época, né? Hoje não se faz mais isso, mas à época era necessário a famosa pincelada na garganta, não é? Por quê? Porque isso, na visão do passado, e era uma visão honesta, isso iria me livrar daquela doença. Agora, se o pai ou a mãe disser: não, deixa como está, não, meu filho, fica aí, fica tranquilo, vai levando, morre. E o Senhor Deus não permite isso. Ele não permite que a nossa alma seja tragada. Por isso, sempre a resposta do Senhor será justa e boa. E aí eu gostaria de encerrar o nosso estudo hoje trazendo uma citação de Calvino. Ele faz um comentário sobre Mateus, ali
no sermão que Cristo profere na montanha. E é interessante porque Calvino, ele trabalha muito essa questão de como nós devemos estar diante do Senhor. E aí ele tem essa pérola, que é uma das frases mais conhecidas que ele tem sobre oração. Diz assim: os crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre o que lhe é desconhecido. Lembra-lhe a realizar o seu dever, ou de o impelir, como se ele relutasse a isso. Entenderam? Os crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre o que lhe é desconhecido, lembrar-lhe a realizar o seu dever, ou de o impelir, como se ele relutasse a isso. Pelo contrário, eles oram a Deus para que possam conduzir-se a procurá-lo, para que possam exercitar a sua fé em meditar sobre as suas promessas e para poderem aliviar-se das suas angústias, depositando-as em seu seio. Em uma palavra, que possam declarar que somente a Ele, pelo que esperam e esperam, para si e para os outros, todas as coisas boas. João Calvino. Isto é oração. A oração é para o nosso benefício. A oração é para o nosso prazer. E assim eu devo olhar. Não obstante o fato de que a oração é um dever, mas eu devo fazer como um meio de graça, para que eu me fortaleça. O Senhor Deus tem promessas para mim. O Senhor Deus, Ele é bondoso. O Senhor Deus responde às minhas orações. Claro, mas muito mais. Uma outra frase famosa de Calvino é: a oração é o antídoto contra a ansiedade. É a oração. É estar aos pés do Senhor e depender dEle. Que sejamos homens e mulheres de oração, que sejamos uma igreja de oração e que assim sejamos crentes verdadeiros na presença do Senhor por meio de Cristo Jesus. Nós vamos ter um tempo de perguntas, mas antes nós vamos orar ao Senhor. Pedir para o Rafa orar.